Simples Nacional para Veterinários 2023. Olá, meu amigo, minha amiga veterinário, como é que vai? Tudo bem com vocês? Olha só, a atividade veterinária, ela pode ser enquadrada em regimes tributários diversos. Então, na hora que abre a empresa, ou a cada ano, aqui, por exemplo, toda virada de ano, a gente faz uma avaliação para pegar os números daquele ano, verificar se a empresa está enquadrada no melhor regime tributário ou se isso mudou ao longo do tempo, porque a empresa vendeu mais ou porque mudou alguma informação contábil, para aproveitar a virada de ano e pedir o reenquadramento, porque você só pode migrar de lucro presumido para Simples Nacional ou vice-versa em janeiro de cada ano. Aliás, você pode mudar a qualquer momento, mas isso só vale para janeiro do ano seguinte, então só janeiro que de fato você pode mudar isso na prática. Então, isso é importante, por quê? Porque é preciso fazer uma simulação para avaliar se o percentual dos impostos que você está pagando realmente são os mais vantajosos para você naquele momento. A empresa veterinária, a clínica veterinária, que é enquadrada no Simples Nacional, ela tem duas possibilidades de pagar percentuais. Existe uma tabela chamada tabela do anexo 3 e uma tabela chamada tabela do anexo 5. A do anexo 3 começa com 6% de simples sobre o valor do faturamento, sobre as notas emitidas, enquanto que o anexo 5 começa com 15,5%. Aí você me fala, Floriano, então é claro que eu quero ficar na tabela do anexo 3. Concordo, também acho que deve sim. Mas para que você fique nessa tabela, você precisa atender alguns requisitos. Dentre eles você precisa ter um gasto com folha de pagamento superior a 28% do seu faturamento. Aí você fala, Floriano, mas aí não vai dar, porque eu só tenho um funcionário, ou não tenho nenhum funcionário, como é que eu vou ter um gasto com folha de pagamento maior do que 28% do faturamento? A boa notícia é que entram nos gastos com pessoal o seu Prolabore. Então, se nós adotarmos a estratégia de monitoramento do fator R, é possível que a gente fixe um valor de Prolabore, e aí abrindo parênteses, Prolabore é o salário do dono, é o quanto a gente registra na contabilidade que você tira da sua própria empresa como pagamento pelo serviço que você presta por ela. Então, se a gente faz o monitoramento e fixa esse Prolabore de uma maneira a atender esse requisito, que ele fique 28% acima do faturamento, você atende os requisitos e aí então faz o imposto utilizando a tabela do anexo 3, começando com 6%. Por que eu digo começando com 6%? Porque 6% é o percentual para empresas que faturam até 15 mil mensais. E esse percentual vai subindo conforme o faturamento vai crescendo. Claro que o mesmo acontece com a tabela do anexo 5. Então, se começa com 15,5 e o faturamento for maior, ela vai lá para 16, 17, dependendo do momento e do faturamento médio acumulado dos últimos 12 meses. Então, aplicando a estratégia de monitoramento do fator R, a sua empresa pode ser beneficiada pagando um imposto muito menor do que pagaria se simplesmente fosse emitindo as notas fiscais e fosse pagando os impostos sem fazer nenhum tipo de planejamento. A alternativa que nós temos seria a empresa ser optante do lucro presumido. Floriano, mas dificilmente o lucro presumido vai ser melhor do que o Simples Nacional. Depende. Nós temos que fazer uma análise mais completa, fazer a simulação como um todo, porque como nós, para fazer a estratégia do monitoramento do fator R, a gente tem que aumentar o seu Prolabore, e o Prolabore é um rendimento tributado, então se eventualmente, por exemplo, na pessoa física, você já tem outras rendas, porque você trabalha em algum local, ou porque você recebe rendimentos de aluguéis, por exemplo, talvez a gente diminua o imposto na empresa, mas acabe aumentando o seu imposto na pessoa física. E a ideia não é aumentar imposto para você, seja na pessoa jurídica ou na física. Então, se a gente chegar à conclusão que o Simples Nacional para você não é a melhor alternativa por conta disso, porque você já tem rendimentos outros na sua pessoa física, a alternativa seria ser lucro presumido, onde você vai pagar 11,33% de impostos federais e mais o ISS, que varia conforme aí a legislação da sua cidade. Pode variar de 2%
a 5%. Então você vai pagar um total de impostos que varia de 13,33% a 16,33% sobre as notas fiscais emitidas. Agora a vantagem desse modelo, né, se é que tem alguma, porque o imposto é bastante caro, mas não é progressivo, entendeu? Diretamente. Então, assim, não vai aumentando conforme o faturamento vai aumentar. Até pode aumentar se o faturamento atingir um valor assim bem mais alto, existe o adicional do imposto de renda que aumenta um pouco, mas não é linear como acontece no Simples Nacional. E a outra desvantagem também é que, nesse caso, as empresas do lucro presumido pagam também a contribuição previdenciária na parte da empresa, que é de 20% sobre o valor da folha de pagamento, inclusive o Prolabore. Então, por exemplo, um Prolabore que na empresa do Simples Nacional seria de 11%, só a parte que desconta lá no contra-cheque, na empresa do lucro presumido vai ser de 31%, que é os 11% mais 20% da parte da empresa, o que acaba onerando demais a empresa que utiliza desse regime. Mas o resumo da história e a notícia boa é que você pode contar com contabilidades que são especializadas no ramo de medicina veterinária e que pode, antes de tomar qualquer decisão, junto com você, fazer um planejamento, fazer uma simulação para verificar qual é o melhor modelo tributário aplicado ao seu caso em particular, porque cada caso é um caso, avaliar a sua vida pessoal, verificar as rendas que você tem, verificar qual é a projeção de faturamento da empresa para o ano que está começando, verificar quais são os seus projetos e aí com todas essas informações colocar tudo isso no papel, fazer uma simulação entre o modelo A, o modelo B e o modelo C, para aí sim ver qual é o modelo mais econômico e aplicar a sua empresa para você ter a segurança de que está pagando o menor imposto possível dentro da legalidade e de uma maneira tranquila para te liberar e você, ao invés de ficar preocupado com essas coisas, ficar apenas atento aos seus clientes, aos serviços que você precisa prestar. Se você quiser contar com esse tipo de serviço, se você quiser aprofundar nesse assunto, você pode contar com a gente. Nós somos da Marf Contabilidade, nós somos uma empresa que está localizada em Brasília, tá? Mas nós atendemos para o ramo de medicina veterinária empresas de qualquer lugar do Brasil, de uma maneira totalmente digital, através de WhatsApp, através de outros canais de comunicação. Então você pode usar os contatos que nós temos aqui embaixo, falar com a nossa equipe, contar a sua história, pedir uma simulação, procurar entender como é que funcionaria isso, e aí se você se agradar, de repente a gente pode te auxiliar aí, você se tornando nosso cliente, e a gente podendo fazer a sua contabilidade e aplicar tudo isso que eu disse aí para o caso do seu CNPJ, para o caso da sua empresa, tá certo? E como você ficou aqui nesse vídeo até o final, eu só tenho que te agradecer, obrigado, dá um joinha aí pra gente conseguir levar esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não assinou, assine nosso canal e fico te aguardando, tá bom? Brigadão, um abraço, tchau!